Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre limpeza de caixa d'água. Como que é feita a limpeza, os cuidados que a gente precisa tomar para fazer o serviço da forma correta. Então, a gente tem o que é uma caixa d'água? É um compartimento ou reservatório que é utilizado, para armazenar água e abastece casa, condomínio, o bairro, a cidade. E normalmente ele vai ficar em local elevado, mas há casos, a gente sabe, que eles ficam num reservatório inferior. Então, a higienização e a limpeza ela vai seguir padrão da Copasa e é recomendado a limpeza pela vigilância sanitária a cada 6 meses. Então, existem leis que falam, dessa periodicidade também. Então, ele deve ser executado sempre com total segurança no acesso, movimentação e entrada da caixa, ou reservatório. Então, a gente vai ter vários tipos de reservatórios. Então, um deles, o material, é o de polietileno. É como se fosse uma espécie de plástico, que ele é à base de petróleo, vai ter alta durabilidade, até 30 anos, e normalmente vão ser caixas entre 300 a 16 mil litros. Fibra é uma fibra, de vidro, então ela é feita à base de resina e fibra de vidro. Ela vai fazer com que a caixa fique mais leve e aí vai ser um pouco mais frágil a impacto e perfuração. Mas ela é ideal para quem necessita de grandes reservatórios, pode chegar até 30 mil litros. Então, o grande problema dessa caixa de fibra é onde ela está. Ela tem que ficar numa base, muito reta, sem pedra, sem nada, porque isso pode fazer com que ela trinque. Amianto. Apesar de ser proibida a sua comercialização, ela ainda existe em muitos locais, mas principalmente em casas mais antigas e capacidade bem reduzida, né? Outro tipo de reservatório são essas torres metálicas. Então, são reservatórios grandes, normalmente vai estar localizado em empresa, condomínio, em locais maiores, porque a sua capacidade vai de 100 até normalmente 150 mil litros. Pode ser mais, Isso é uma média. E o reservatório de alvenaria. Então, são feitos de concreto e tijolo, vai possuir a impermeabilização e normalmente são localizados em condomínios, mas há locais também, empresas como shoppings, e aí ela pode ser de qualquer tamanho, porque ela pode ser construída, de qualquer tamanho, mas vai variar entre 2 a 250 mil litros. Então, quais são os procedimentos que a gente vai fazer após conhecer esse tipo? Então, a gente vai precisar, de documentação. Então, NR33 trabalha em espaço confinado, NR35 trabalha em altura, ASO, atestado, de saúde ocupacional, ficha de registro, ficha de EPI. Então, a gente vai saber qual o material da caixa, capacidade, a localização do reservatório, se é inferior ou superior, se os reservatórios são divididos, se possui esgotamento e onde esgotar, a água. Então, tudo isso. Se a caixa possui reserva de incêndio, então a água, quando você tem essa reserva de incêndio, uma parte da caixa ela fica disponível para caso aconteça um incêndio. Então, normalmente é em torno de 1/3 do reservatório. Então, como que a gente sabe se tem reserva de incêndio? Então, normalmente o cano do incêndio ele vai vermelho. Então, ele fica sempre no fundo da caixa e o cano de distribuição para os moradores ou para consumo, ele vai ficar acima desse cano. Por quê? A água que ficar aqui para baixo, ela nunca vai ser consumida, a não ser que você abra a mangueira de incêndio, para a água sair por aqui. Então, o que está para baixo desse cano, dessa saída, é a reserva. Isso aqui está um pouco mais alto, mas normalmente esse cano fica 1/3 da caixa.
E da mesma forma, há como fazer dessa maneira. Então você tem o cano de distribuição dos moradores mais elevado dentro da caixa e o da reserva de incêndio, né, ela fica mais baixa, porque aí fica essa coluna de água que você não consegue consumir. Então, a gente precisa saber quais são o acesso do reservatório. Então, é importante na visita a gente verificar a entrada, como que a gente faz para chegar nesse reservatório. Se é um alçapão, se é escada marinheiro, se é por forro, né? Então, tudo isso é importante a gente saber. Como que é a entrada do reservatório? Se, por exemplo, existe uma escada interna, então uma escada marinheira interna, se o espaço entre o telhado e a caixa é possível fazer a limpeza, a gente alcança toda a lateral e o fundo, e a altura de entrada, né, ao fundo do reservatório. Então a gente precisa saber isso também para saber se a gente precisa colocar uma escada interna, se já existe essa escada, se a gente alcança, se vai ter acesso. Então tudo isso é importante a gente saber. Como que a gente vai fazer? A gente precisa sempre chegar ao local e a caixa está o mais vazia possível. Então a gente faz um cálculo de limpeza, né, de esgotamento, para que a pessoa, ao chegar, a gente chegar até o local, essa caixa já está com a água num nível bem mais baixo. Como que a gente faz isso? Fazendo a leitura da Copasa. Então aqui a gente tem o consumo médio e em algum... Cadê? Consumo médio... Deve ser esse aqui. Não, consumo médio diário em litros, tá vendo? Então ele vem aqui, ó. Então você tem 206, 193. Então a partir daí você vai fazer o cálculo que vai dizer, né? Como que você vai fechar, quanto tempo você fecha, né? De acordo com a capacidade, a gente vai ver como que faz esse cálculo. Mas dá para você fazer por aqui, pela conta da Copasa, ou realmente marcando no hidrômetro. Porque o hidrômetro você pega alguns dias e você vai dividir isso pelo número de dias que você marcou. Então, como que é feito? Então, orientações pré-serviço. Então, programar o dia da limpeza, dando preferência para o dia e horário de menor movimentação no local, para que as pessoas não utilizem essa água. Então, fechar o registro de entrada de água. Esse procedimento requer apenas em fechar o registro de entrada de água da Copasa, que alimenta o reservatório de água. Esse procedimento é válido para qualquer tipo de local. Claro que se o local tiver a distribuição de água por poço, tem que desligar a bomba ou fechar o registro do poço. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo para fechamento do registro? Então, ele é feito pela capacidade do reservatório menos a reserva de incêndio dividido pelo consumo diário em litros. Então, vai ser os dias para igual, né, os dias para consumir a água. Então, por exemplo, um reservatório de 70 metros cúbicos, né, 70 mil litros, menos um terço, que é a reserva de incêndio, a gente vai ter 47 metros cúbicos. E vamos supor que o consumo diário em litros é 13 metros cúbicos. Então, 47 dividido por 13 vão dar 3,6 dias para consumir a água. Então, ele precisa fechar o registro com esses dias antes da data marcada. Lembrando que vai ficar esses 23 metros cúbicos, ou seja, 23 mil litros vão ficar dentro da caixa para ser esgotados. Então, por isso da importância disso, né? Então, a gente pede para esvaziar a caixa, deixando restar apenas cerca de 1 palmo ou 15 centímetros de água. Em alguns casos, quando você tem reserva de incêndio, vai sobrar mais água. Então, você vai ter que esgotar esse restante. Ou utilizar de uma outra forma, né, limpeza da garagem, se tiver um reservatório inferior, passa para o reservatório inferior. Então, isso tem algumas formas da gente não descartar essa água totalmente. Você pode utilizar ela para outras formas. Então, a gente vai, né, fazer
essa orientação antes do serviço e, chegando lá, a gente vai fazer a análise preliminar de risco, né? Utilização dos equipamentos de segurança, então corda, linha de vida, cinto, capacete, óculos, o rádio, se necessário a maca, né? Extintor de incêndio, exaustor, isso vai depender do local. E a gente vai precisar fazer a permissão de entrada, né? Supervisor de entrada vai ter que uma pessoa, né, ficar, né, para fora da caixa, e utilização de um multigás para medir se dentro da caixa está em condições de trabalho. A gente vai utilizar materiais como balde, pano, vassoura, bomba, transformador, corda, extensão elétrica, lanterna, escada, capacete, bota, macacão descartável. Então, tudo isso são equipamentos que a gente vai utilizar. Então, orientação durante o serviço. Então, nesse período não pode ser aberta torneira, chuveiro, utilização de descargas, né? Por quê? Isso pode causar consequência como arma-tubulação e que não é coberta pelo custo do serviço. Isso a gente também passa para o cliente, né? Mas é importante salientar isso para a gente tomar cuidado e orientar isso. Então, quando a execução do serviço também vai englobar o reservatório inferior e superior, então, preferencialmente, a gente vai começar pelo reservatório inferior. Por quê? Quando a entrada da água, normalmente ela vai para o reservatório inferior e uma bomba própria manda para o reservatório superior. Isso é o que normalmente acontece. Pode haver mudanças, mas preferencialmente é assim. Então, por isso a gente começa a limpeza do reservatório inferior. Porque na hora que o cliente fechar a entrada da água da Copasa, ou que seja de um poço, o primeiro a esvaziar vai ser o reservatório inferior. Então, ele já vai estar vazio. E também há a possibilidade de você, depois de fizer a limpeza do reservatório inferior, utilizar uma mangueira de incêndio ou alguma outra forma para colocar essa água no reservatório inferior. Então, você passa a água do superior para o inferior. E aí você não desperdiça tanta água. E é mais rápido de fazer isso, porque enquanto o reservatório inferior está enchendo, você está limpando a caixa superior. Então, o retorno da água é mais rápido. Tá? Então, se em algum caso as caixas também estiverem cheias, deve haver a possibilidade de fazer esse serviço através de aspiração. Você vai utilizar uma mangueira, né, gravidade, e fazer a aspiração da caixa para evitar o desperdício e realizar o serviço o mais rápido possível. Mas isso só é possível quando a caixa é de menor porte, né? E se ela estiver no alto, porque senão não tem como fazer. Então, a gente já orientou, já verificou por onde que a gente vai começar, então a gente vai fazer a limpeza em si. Então, primeiro, esvaziar a caixa, registro de esgotamento, se tiver, abrir o registro. Se não for por registro de esgotamento, se é pela mangueira de incêndio, verificar o local para esgotamento, se é dentro do reservatório inferior, na rede de esgoto, na rede de água pluvial, se é no jardim, diretamente na rua. Mas esse local deve possuir grande capacidade de vazão, porque a pressão é muito alta. Então, muito cuidado onde vai esgotar isso. Se você vai esgotar por bomba submersa, então verificar também o local de esgotamento, se é um telhado, se é a rede de esgoto, se é a rede pluvial, diretamente na rua ou jardim. O que a gente precisa tomar muito cuidado é no local, se for telhado e calha, porque devido à pressão muito alta da bomba submersível, pode causar vazamento. A calha e o telhado às vezes não aguentam. Então, uma forma de fazer isso é de tempos em tempos ir modificando o local que você está esgotando essa água pelo telhado. Ou, se for possível, colocar um mangote maior e colocar e jogar essa água diretamente lá embaixo. Então, ficar muito atento com isso.
Uma forma é de tempos em tempos ir verificando no andar inferior se está tendo algum vazamento. Outra forma de esgotar, de esvaziar a caixa, é abrir torneira e dar descarga. Só que tem que tomar muito cuidado, porque o ideal é que isso só sirva para diminuir o nível da caixa, não para esgotá-la totalmente. Porque se a gente for esgotá-la totalmente, você tem um risco de entrar ar na tubulação. E aí você vai ter um problema de ar e o cliente vai ficar sem distribuição de ar. No caso de reservatórios menores, isso é mais fácil, mas com um reservatório grande é bem complicado, às vezes, de tirar o ar. Então, depois que esvaziou, a gente vai precisar entrar no reservatório. Então, sempre que for entrar no reservatório, você vai estar utilizando roupa descartável e bota de borracha. Você nunca vai entrar descalço, sem a roupa descartável, nem com a bota normal. Você vai sempre utilizar bota e a roupa descartável. Então, caixa de alvenaria. Você vai utilizar uma escada? Vai utilizar uma escada com fundo emborrachado. Caixa de fibra de vidro. Você verifica se a caixa primeiro está em uma base lisa, fixa, né? E entrar com a autorização do cliente ou o responsável operacional, né? E utilizar um fundo emborrachado. E a entrada deve ser feita somente por uma pessoa. E evitar a movimentação dentro da caixa. Você vai movimentar o mínimo possível dentro dessa caixa. Caixa de polietileno, mesma coisa. Ela é um pouco mais resistente do que a de fibra, mas tem que verificar também se ela está numa base, só entrar com a autorização do cliente, responsável operacional, utilizar também uma escada, né? E somente uma pessoa, mesma coisa. Caixas de vinil e amianto são normalmente caixas de menor porte, então você não vai entrar nessas caixas. Então, caixas de 1.000 litros, 1.500 litros, às vezes até de 2.000 litros, não entrar nessas caixas, porque elas são pequenas e não há necessidade. Então, você vai fazer a limpeza toda por fora. Talvez utilizando um rodo, vassoura, pano, um cabo, né? Para que você não entre dentro dessas caixas. E muito cuidado para movimentar essa caixa, porque às vezes a gente tem canos que não estão muito bem colocados e pode causar vazamento. Então, você já esvaziou a caixa, você já entrou na caixa. Primeira coisa que você tem que fazer, tirar uma foto antes da limpeza, né? E aí você inicia realmente a limpeza. Escovar as paredes com a escova de nylon, né? Se for caixa de vinil fibra, tirar pano, utilizar o pano em todas as paredes. Retirar todos os resíduos da caixa. Acabou a limpeza. Você vai verificar se não ficou nenhum pano, balde, equipamento, vassoura, rodo dentro da caixa. Vai colocar o clorinho, né? De acordo com a litragem do reservatório. Tira a foto pós-limpeza. Abre o reservatório de entrada de água. Verifica o bom funcionamento da boia. Caso tenha alguma possibilidade de mau uso, informar ao cliente na hora e ao responsável operacional. Tá? Porque ele tem que tomar uma providência no ato, na hora. Se tiver tudo ok, você vai fazer a filmagem da entrada e o funcionamento da boia e enviar, né, conforme a gente já está combinado no grupo. Fecha totalmente o reservatório, verifica se a tampa está bem presa, se está tudo certinho. Coloca o adesivo da data da limpeza em local visível, ou na tampa, ou na entrada do reservatório, ou no alçapão, de acordo com a possibilidade, se o cliente autorizar no alçapão, onde ele autorizar. E as orientações pós-serviço. Então, somente utilizar a água do reservatório quando o nível estiver acima de 40 centímetros da válvula de pé de cebola da tubulação de sucção, que localiza do lado interno do reservatório. O que é isso? É realmente o cano que distribui a água para o consumo. Então, essa água ela deve já estar em torno de 40 centímetros acima dessa saída. Porque senão, se todo mundo começa a consumir essa água não vai conseguir alimentar todo mundo
e vai descer muito rápido e ocasionar ar na tubulação. O tempo de retorno para esse reabastecimento, isso vai variar de local a local e pode depender de 4 até 12 horas para a normalização. Por quê? Isso vai depender da pressão da Copasa e do tamanho do reservatório. Tá? Outro cuidado, algumas caixas elas não possuem o ladrão. Como que funciona isso? Quando uma boia estraga ou a caixa está muito cheia, existe um cano que vai fazer com que essa caixa, essa água saia por esse ladrão, por esse cano. E normalmente é jogado para a calha, para o telhado, mas tem alguns locais que não existe isso. Então, se a boia estraga, vai acontecer o quê? Vai vazar toda a água e aí vai ocasionar acidentes, vai ocasionar dano na pintura, rede elétrica, equipamentos, porque essa água vai vazar pelo telhado, ou pela casa inteira, ou pela empresa, por onde for. Então é sempre importante testar, verificar o bom funcionamento da boia. Tá? Em alguns casos, o que acontece? A boia está em bom funcionamento, mas a partir do momento que a gente às vezes prende ela ou desenrosca ela pode ocasionar um mau funcionamento. Então, por isso que é importante testar e orientar o cliente de que ele deve ficar de olho após a limpeza se está funcionando tudo certo. Beleza? Então, o checklist. Então, a gente tem o checklist da limpeza de caixa d'água exatamente para a gente evitar erro humano e resguardar nós mesmos, ou quem está fazendo a limpeza, né, que o serviço vai ser feito com qualidade, para evitar todos esses erros. E a gente seguir o passo a passo. Então, basta seguir o que está escrito, fazer, vai ticando e, já tirei foto, já tirei o material, fechei a boia, fiz o vídeo. Então, vai colocando tudo isso e vai seguindo o que está no checklist. Ele serve exatamente para isso. Então, aqui, se você fizer tudo que está no checklist, você não vai ter problema. Mas tem algumas coisas que não podem ser feitas em hipótese alguma. Então, por exemplo, deixar qualquer material com o cliente. Você nunca vai deixar vassoura, pano, bomba, né, submersível, balde, nada, nenhum tipo de material com o cliente. Nada, nada, nada. Isso é passível de demissão mesmo, tá? Deixar de filmar o funcionamento da boia e entrada da água. Isso, galera, é para a gente resguardar, né, que está tudo funcionando normalmente, né? Para que se houver algum problema depois que a gente for embora, a gente está resguardado. A gente fez o teste, né? E não teve nenhum problema. Então, utilizar também equipamento do cliente, como extensão, como bomba mesmo, submersível, isso também não existe. A gente tem que levar o nosso equipamento. Se o nosso equipamento estragou, a gente volta, busca outro, alguém leva. Mas evitar ao máximo, tá? Só com autorização escrita do cliente. Então, nunca também utilizar um transformador que o cliente às vezes está utilizando para um equipamento, às vezes até um no-break que ele usa, que está lá, né? Evitar isso, tá? Outra coisa que tem que tomar muito cuidado, checar se não ficou nenhum material dentro do reservatório. Já aconteceu da gente deixar um pano dentro do reservatório e isso causar um entupimento do cano, beleza? E caso se acontecer um acidente, porque isso pode acontecer, você tropeçar num cano, alguma coisa, se quebrar qualquer tipo de material, se quebrar a caixa, se o cano está vazando, qualquer coisa, informa o cliente na mesma hora e informa o encarregado e o supervisor também operacional, para que a gente entre em contato com o cliente ou veja a melhor forma de solucionar isso. Claro, tomando todos os cuidados para evitar esse tipo de problema. Beleza? E caso tenha qualquer dano, prejuízo ao cliente devido a erro de processo, procedimento, isso é passível de cobrança do responsável pela execução.
Então, as pessoas que estão executando o serviço têm que ficar atentas. E sempre vão pelo menos 2 pessoas. Então, não é só um que tem que ser responsável, não. São os 2. Claro que a gente tem um líder, né, que às vezes está há mais tempo, que tem mais experiência, mas os 2 são responsáveis. Então, um cobra do outro de fazer a forma correta, porque não tem como a gente não seguir o processo e dar coisa errada. Se seguir o processo, é certinho. Beleza? Então é isso aí, de caixa d'água. Então, valeu!